Então, mentalizado pelo Mestre Jesus, vamos rogar ao nosso bondoso Deus a divina proteção para que nós possamos levar com tempo essa nossa tarefa e assimilar os ensinamentos. Oremos, então, na intimidade dos nossos corações. Deus, Pai de infinito amor e misericórdia, Jesus, Mestre amado e querido, anjos guardiães, espíritos amigos e protetores, irmãos da espiritualidade esclarecedora, Mãe Maria Santíssima. Nesse momento, elevamos o nosso pensamento até vós para agradecermos a semana maravilhosa que está transcorrendo, o dia que nos deste com as oportunidades que nos propiciaste. Agradecermos pelos dons da vida e pelas oportunidades de servirmos. Senhor Deus, nós queremos vos pedir, Pai amado, que sejam abertos os nossos canais da inteligência e do entendimento, para que nós possamos assimilar os ensinamentos que venham a ser aqui explanados na noite de hoje. Senhor, nós te rogamos também que abençoe a todos os teus filhos e nossos irmãos em todas as dimensões do universo, especialmente aqueles que mais sofrem e padecem. E nesse instante, Senhor, nós rogamos um olhar de compaixão por aqueles nossos irmãos que estão infectados com o vírus corona, que eles possam ser assistidos, possam ser amparados, possam ser restaurados em sua saúde física. Senhor Deus, nós te rogamos compreensão e entendimento para o estudo da noite. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, em novas tentações, mas livrai-nos de todos os males, Senhor, porque o vosso é o poder abundado, a misericórdia, a justiça, o amor e o perdão. E assim, Deus amado, Jesus, Mestre querido, neste estado de alma, nós os pedimos permissão para darmos por iniciado mais um estudo acerca do Livro dos Espíritos nesta noite maravilhosa, te suplicando que o anjo bendito de tua paz esteja em nossos corações, nos ampare, nos conforte, nos console e proteja, hoje, Senhor, agora e sempre, Pai amado. Que assim seja, Senhor. Bom, meus amigos, mais uma vez, boa noite. Só gostaria de dar Beleza, Rui? Só gostaria de dar um recado para os companheiros, para que no final da reunião... Lei do trabalho. Para que no final para que no final da reunião a gente fizesse uma prece. Eu não sei fazer isso. Bom, pessoal, como eu ia falando anteriormente, gostaria que no final da nossa reunião, na prece, quem for fazer a prece final, fazer uma vibração pelo nosso companheiro Nonato, que ele ainda está meio, né? A saúde ainda está um pouco abalada, com aquela história que ele nos falou. Então, quando a gente for fazer a prece final, a gente faz uma vibraçãozinha por ele. Muito bem, então vamos lá. Necessidade do trabalho. Questão 674. A necessidade do trabalho é lei da natureza? Resposta. O trabalho é lei da natureza. Por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gostos. Então, a gente trabalha demais, né, pessoal? A gente trabalha muito porque a gente acredita que precisa de muita coisa, né? Nós precisamos de uma casa boa, precisamos de um carro bom, né? Precisamos de um bom emprego. Para ter esse tipo de coisa, carro bom e casa boa, a gente precisa trabalhar e muito, né? E por isso é que algumas vezes a gente não tem nem quase tempo não tem tempo para quase nada. Porque a nossa civilização obriga a gente
trabalhar mais e mais e mais, um pouquinho mais, para que a gente, né, dê um conforto melhor para a gente e, logicamente, para a nossa família e etc. A civilização nos obriga a isso. Questão 675. Algum comentário com relação ao anterior? Pergunta. Por trabalho só se devem entender as ocupações materiais? Resposta. Não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Toda ocupação útil é trabalho. Então, olha só uma coisa interessante. Tem dois tipos de trabalho, né? O trabalho remunerado e o trabalho não remunerado. Nós estamos fazendo aqui, na reunião, nós estamos trabalhando? Resposta, sim, porque nós estamos ocupados. E, além de estarmos ocupados, a nossa ocupação é útil. Se é útil, é trabalho, apesar de não termos, né, a remuneração material. Possivelmente, a gente terá uma remuneração espiritual, que é conhecimento, para colocar em dia esse conhecimento na nossa própria vida, a fim de que a nossa vida melhore, colocando essas informações em prática. Então, existem dois tipos de trabalho. Repito, o remunerado e o não remunerado. Os dois são ocupações. E se são ocupações úteis, são trabalho. Questão 676. Por que os trabalhos se impõem ao homem? Resposta. Por ser uma consequência da sua natureza corpórea. É expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância quanto à inteligência. Por isso é que o seu alimento, sua segurança e o seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Ao extremamente fraco de corpo, outorgou Deus a inteligência, em compensação. Mas é sempre um trabalho. Então, ó, se não existisse o trabalho, a gente permaneceria na infância intelectual. O trabalho nos ajuda a evoluir moral e espiritualmente. Desenvolve nossa inteligência. Oi? Alguém falou? Eu queria fazer uma colocação em relação à pergunta anterior. Em relação à pergunta anterior. Sim. Desse trabalho que nós estamos fazendo agora, por exemplo. Só um comentário rápido. Certo. Que é um trabalho que não tem fins lucrativos. Certo. Mas, em compensação, a gente aure a paz necessária com esse estudo e com esse tipo de trabalho, qualquer um que seja, dentro da doutrina, dentro de qualquer filiação religiosa, a gente aure forças para enfrentar as coisas do dia a dia, inerentes à nossa condição de humano, de dificuldades, etc, etc. Então, eu acho que ele substitui, tem muita gente que eu conheço, assim, sei lá a percentagem, nem sei dizer, que usa tranquilizante para dormir. Eu acho que nós, na maioria, com raras exceções, alguém que tem alguma patologia que tem que tomar, a gente nunca nem usou isso. Eu, por exemplo, nunca usei remédio para dormir, porque eu acho que advém do próprio trabalho que a gente desenvolve, essa paz que a gente nem sabe, que invade a nossa corrente sanguínea, a nossa mente, etc, etc. Isso é outra conversa. Então, eu acho que a remuneração é muito superior àquilo que a gente poderia imaginar. Era só isso. Mais alguém? Tá. Então, continuando isso aqui, é que o trabalho desenvolve nossa inteligência. A gente passa da infância, né? Da infância à idade adulta, desenvolvendo a capacidade intelectiva por conta do trabalho que a gente desenvolve. Tanto o trabalho remunerado quanto o trabalho não remunerado.
Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Ao extremamente fraco de corpo, Deus otorgou a inteligência em compensação, mas é sempre um trabalho. Questão 677. Por que provê a natureza por si mesma a todas as necessidades dos animais? Resposta. Tudo na natureza trabalha. Tudo. Como tu, trabalham os animais, mas o trabalho deles, de acordo com a inteligência de que dispõem, se limita a cuidarem da própria conservação. Daí vem que do trabalho não lhes resulta progresso, ao passo que o do homem visa duplo fim: a conservação do corpo e o desenvolvimento da faculdade de pensar, o que é também uma necessidade, e o eleva acima de si mesmo. Bem, quando digo que o trabalho dos animais se cifra no cuidarem da própria conservação, refiro-me ao objetivo com que trabalham. Entretanto, provendo as suas necessidades materiais, eles se constituem inconscientemente executores dos desígnios do Criador, e assim, o trabalho que executam também concorre para a realização do objetivo final da natureza, se bem quase nunca lhe descobrais o resultado imediato. Então, para nós, o trabalho tem duplo fim, como ele está dizendo aqui, né? Além de suprir as nossas necessidades, ele ainda desenvolve o nosso intelecto, desenvolve o nosso raciocínio, desenvolve a nossa maneira de pensar. Quanto mais a gente trabalha, mais nós estamos usando a nossa parte intelectiva e, assim, nós estamos desenvolvendo a nossa capacidade intelectual. Alguém mais? 678. Nos mundos mais aperfeiçoados, os homens se acham submetidos à mesma necessidade de trabalhar? Resposta. A natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. Quanto menos materiais são estas, menos material é o trabalho. Mas não deduzais daí que o homem se conserve inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício em vez de ser um benefício. Bom, então, isso significa dizer, de acordo com a resposta, que a gente nunca vai estar inativo. Se não existir um trabalho material, vai existir o trabalho espiritual, né? Então, onde quer que nós nos encontremos, nós teremos a oportunidade de trabalhar, tanto materialmente falando, quanto espiritualmente falando. E, com isso, nossa inteligência vai se desenvolvendo à medida em que a gente executa as nossas tarefas diárias. Alguém mais? 679. Achar-se-á isento da lei do trabalho o homem que possua bens suficientes para lhes assegurarem a existência? Resposta. Do trabalho material, talvez. Porém, não da obrigação de tornar-se útil conforme os meios de que disponha, nem de aperfeiçoar sua inteligência e a dos outros, porque também é trabalho. Aquele a quem Deus facultou a posse dos bens suficientes a lhe garantir a existência não está, é certo, constrangido a alimentar-se com o suor do seu rosto, mas tanto maior lhe é a obrigação de ser útil a seus semelhantes, quanto mais ocasiões de praticar o bem lhe proporciona o adiantamento que lhe foi feito. Bem, quantas e quantas vezes tem gente que não precisa trabalhar, porque já tem vamos dizer, a remuneração, o dinheiro suficiente para o seu sustento. Entretanto, porém, mas isso não quer dizer que ele não tenha outro tipo de trabalho.
Inclusive, ele pode ter até trabalho material justamente para não ficar ocioso. Porque a gente viu lá em cima, na questão anterior, que a ociosidade é um suplício em vez de ser um benefício. Então, apesar da gente ter muito dinheiro, não precisar trabalhar, a gente precisa trabalhar exatamente porque a ociosidade não é uma boa. Então, quem é rico, eles trabalham, continuam o trabalho, continua o seu trabalho, e esse trabalho dele pode, inclusive, ajudar as pessoas que são mais carentes, ou que estão em sua volta, precisando de um maior apoio ou coisa parecida. Então, não quer dizer que a gente tenha muito dinheiro, que a gente não precise trabalhar, porque nós sabemos que nós trabalhamos o tempo todo. Foi o que Jesus disse: Deus trabalha até hoje, e eu também. Né? Então, diga, doutor. É o seguinte, eu tenho um comentário rápido também. A gente ouve muito aí fora na sociedade, fulano trabalhou tanto, guardou tanto dinheiro, prevendo os filhos não trabalhar, não tem necessidade de trabalhar. Eu acho essa frase muito infeliz, assim, de um engodo, porque a gente sabe que o trabalho desenvolve N capacidades, porque o que a gente sabe é que essas fortunas de herança são dizimadas rapidamente, até porque a garotada não sabe nem administrar o que ganhou, porque nunca trabalhou, não dá valor a nada. Isso. Começa a compra, compulsão, etc., por aí vai, e acaba sem nada. Então, eu acho um grande engodo isso, a gente criar uma criança, metendo na cabeça dela que eu, ABCD, somos ricos, que ela não precisa trabalhar. Eu acho que é um conceito muito errôneo, muito equivocado. A gente tem que fazer exatamente o contrário. Estimular a essência do trabalho, a necessidade, etc, etc. Eu acho que isso que você falou, a gente está só endossando, porque é exatamente isso. Muito bem. Mais alguém? Bom, então, continuando. Questão 680. Não há homens que se encontram impossibilitados de trabalhar, no que quer que seja, e cuja existência é, portanto, inútil? Resposta: Deus é justo e, pois, só condena aquele que voluntariamente tornou inútil a sua existência, porquanto esse vive a expensas do trabalho dos outros. Ele quer que cada um seja útil de acordo com as suas faculdades. Ou seja, mesmo com alguma dificuldade que a gente possa encontrar, a gente tem a oportunidade de ser útil de alguma forma. Então, a incapacidade que a gente tenha para, por exemplo, se locomover ou mover as mãos, a gente tem a oportunidade, em qualquer situação, de ser útil de alguma forma. Oi, já vou. Tem a possibilidade de ser útil de alguma forma. Alguém quer falar mais alguma coisa? Bom. Eu só queria, Rubim, só a maneira de redação, né? Que assim, como é que se refere à personalidade de Deus, que é justo. Sim. E ele diz assim, que Deus é justo, e pois só condena. Deus condena. Isso é um negócio assim que mexe assim, muito comigo. Se o amor é absoluto, eu acho que não tem condenação. O que pode ter uma orientação, uma indução para que você caminhe da melhor forma possível, né? Que ele ensinou. Agora, essa palavra condenar, não sei, me parece muito pesado para ser uma ação divina. Mas é que a gente
contexto aqui da palavra, ele fala condena se referindo a que a gente, porque Deus permite que ele passe que nós passamos por determinadas situações, né? Permite. E aí ele usou a palavra condena, não, eu acho, acredito aqui, não com essa conotação que a gente costuma entender. Por isso que eu também achei pesado na hora que eu li aqui. Aliás, no Livro dos Espíritos, tem algumas palavras que os espíritos usam que, por exemplo, nesse caso, a gente acharia não deveria ser bem colocada a palavra. Por exemplo, ele fala aqui no Livro dos Espíritos a respeito de a palavra dogma da reencarnação. E outras palavrinhas que de vez em quando aparecem que não estão muito de acordo com aquilo que a gente imagina. Por isso que eu acho que essa conotação aqui não deve ser tão assim como a gente está imaginando. Eu estou imaginando que seja apenas uma espécie de condenação, ou seja, uma passagem que a pessoa, uma determinada ocasião que a pessoa passa, por conta da sua própria inutilidade. Voluntariamente tornou útil a sua existência. Ele também aqui, aquele que voluntariamente tornou útil a sua existência. E que vive às custas dos outros. Eu também achei um pouco estranha a palavra, mas a gente tem que procurar uma outra conotação com relação à palavra. Professor, eu concordo também. Eu queria só dar um exemplo aí. Exemplo, aquele que usou mal o excesso de velocidade de carro, acabou paralítico numa cadeira de roda. Sim. Logo, é dependente de segundos e terceiros, teoricamente, que tem uns que trabalham mesmo na cadeira de roda. Então, ele foi responsável pela sua própria restrição de movimento, etc., e dificuldade de exercer qualquer tipo de trabalho. Então, ele se responsabiliza por aquilo que ele fez. Eu vejo nesse sentido. Eu concordo com o professor Otto, a história de Deus, porque Deus, a gente aprende na doutrina que Deus não condena, é a gente mesmo que se autodefine por se eu sou errada, se eu sou certa, né? É mais nesse sentido, que a própria pessoa causou aquele malefício e não pôde desempenhar suas funções normais na sociedade. Ele mesmo se responsabilizar. Ele mesmo se condena pelas próprias ações. Aí, né? Aí o Espírito coloca condena, porque, olha, está escrito que voluntariamente tornou inútil a sua existência. Se condena ele mesmo. Ele próprio. Mas ele coloca a condena aí, como Deus condena, porque Deus permite, olha só, Deus permite... Pelo livre-arbítrio, que o camarada passe por aquela situação, porque ele mesmo foi o autor daquela situação, daquela atitude. Mais alguém? 681. A lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalharem para seus pais? Resposta: certamente. Do mesmo modo que os pais têm que trabalhar para seus filhos. Foi por isso que Deus fez do amor filial e do amor paterno um sentimento natural. Foi para que, por essa afeição recíproca, os membros de uma família se sentissem impelidos a ajudarem-se mutuamente, o que, aliás, com muita frequência se esquece na vossa sociedade atual. Aqui, ora, seu filho passou a vida todinha sendo ajudado pelos pais. No final da vida, é justo, muito justo, que o filho ajude os seus pais na velhice. Porque seria um amor filial, porque os pais passaram a vida toda ajudando os filhos. Né? Quer ver uma coisa? Nós temos aqui
nós temos aqui, a maioria de nós, temos filhos adultos. Nós temos filhos adultos. E até hoje, nós ajudamos esses filhos. Né? E já tem alguns de nós aqui que já passamos os 50 anos. Ou seja, quando nós estivermos um pouco mais velhos, seria mais do que justo os nossos filhos, né, André? Ajudarem nós que somos filhos, ajudar os nossos pais que já estão chegando a uma idade um pouco avançada. Assim como vocês que estão mais novos, quando têm seus filhos aqui, vocês vão passar a vida todinha ajudando os meninos, para que na velhice, né, vocês, com justiça, sejam amparados por eles e não jogá-los no asilo. Né? Robinho, quando eu li a pergunta e vi que a resposta dizia certamente, aí a consciência ficou pesada. Ficou pesada, né, meu irmão? Pois é, a consciência pesa numa hora dessa. A gente saber que a gente foi ajudar. Eu, por exemplo, até hoje, mamãe me ajuda de alguma forma. Né? Até hoje. Eu ainda tenho mãe encarnada, graças a Deus. Quem tem por aí também mãe encarnada, graças a Deus, sabe que até hoje, mesmo a gente está um pouquinho mais financeiramente, mais, né, melhorzinho um pouquinho, mas mesmo assim ela nos ajuda com conselho, né, com uma prece, com uma oração, etc, etc. E às vezes até financeiramente. Então, é muito justo que nós filhos, né, André? Nós filhos deem uma sustentação aos nossos papais quando eles já estão mais idosos. Mais alguém quer comentar, quer conversar? Então, lá vai. Limite do trabalho, repouso, 682. Lá vai agora, aqui é o repouso. Deixa eu, Rubinho. Diga. Sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha, Sim. O repouso não é também uma lei da natureza? É claro. Nós Sem temos dúvida. Aqui, sem dúvida. Sem dúvida. O repouso serve... Engraçado que está em Gênesis, né? Que Deus descansou Isso. No sétimo dia, né? Isso. O repouso então, serve... O repouso serve para a reparação das forças do corpo. Pronto. Esse repouso aí é referência material, né? Muito bem colocado. E também é necessário... Senhor? Sim, diz. E também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. O camarada está inspirado hoje, rapaz, mas hoje inspirado ainda mais, né, rapaz? Muito bem, senhor André. Gostei da colocação. Então, é isso. Vamos lá. 682. Sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha, o repouso não é também uma lei da natureza? A resposta, senhor André, sem dúvida. O repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Ou seja, nós precisamos trabalhar, mas chega uma hora que a gente precisa... Pronto, já chega. Por hoje, já está bom. Precisa descansar para que no outro dia a gente retorne com a energia, com a bateria recarregada, a fim de que o nosso trabalho possa continuar da mesma forma que no dia anterior. – 683. Qual o limite do trabalho? Resposta. O das forças. Em suma, a esse respeito, Deus deixa inteiramente o livre o homem. Aqui, ó, Deus nos deu o livre-arbítrio e Ele nos deixa livre para decidir.
se trabalha e repousa ou se trabalha em excesso. Porque tem gente que trabalha demais e acaba morrendo por trabalhar. Na China ou no Japão, tem gente que trabalha demais e às vezes acontece, de vez em quando, uma morte por excesso de trabalho. Então, o repouso é também uma lei divina. 684. Que se deve pensar dos que abusam de sua autoridade, impondo a seus inferiores excessivo trabalho? Resposta: isso é uma das piores ações. Todo aquele que tem o poder de mandar é responsável pelo excesso de trabalho que imponha a seus inferiores, porquanto, assim fazendo, transgride a lei de Deus. Então, nós que temos empregado, se alguém tiver empregado e tal, não deve impor excessivo trabalho aos nossos companheiros inferiores, porque nós estamos indo de encontro à lei de Deus. Excesso de trabalho. 685. Tem o homem o direito de repousar na velhice? Opa, olha aqui. Tem o homem o direito de repousar na velhice? Resposta: sim, que a nada é obrigado, senão de acordo com as suas forças. Às vezes, quando a gente está na velhice, o nosso corpo já não atende muito, já não responde muito a algumas coisas, nós já estamos muito limitados por conta da idade, mas se a gente ainda tiver inteligência funcionando direitinho, a gente pode ser útil a nós mesmos e àqueles que estão à nossa volta. Pois é. Então, por isso é que quando a gente chega a determinada idade, a gente se aposenta. A gente se aposenta. E aposentado, a gente pode exercer outras tarefas úteis que podem ajudar, mesmo sem estar remunerada, tarefas remuneradas, que podem ajudar a nós mesmos e aqueles que estiverem à nossa volta, ou a comunidade, de forma geral. 685A. Mas que há de fazer o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? Resposta: o forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo este família, a sociedade deve fazer às vezes desta. É a lei de caridade. Muito bem. Então, a sociedade precisa amparar aquele que já está velho e fraco e não tem família. Ou seja, nós, a gente precisa ajudar nós, que somos da comunidade, somos da sociedade, fazemos parte dessa sociedade, nós precisamos, de alguma forma, ajudar esse pessoal que está nesta situação. Comentário de Kardec. Não basta se diga ao homem que lhe corre o dever de trabalhar. É preciso que aquele que tem de prover a sua existência por meio do trabalho encontre em que se ocupar, o que nem sempre acontece. Quando se generaliza, a suspeição do trabalho assume as proporções de um flagelo, qual a miséria. A ciência econômica procura remédio para isso, no equilíbrio entre a produção e o consumo. Mas esse equilíbrio, dado seja possível estabelecer-se, sofrerá sempre intermitências, durante as quais não deixa o trabalhador de ter que viver. Há um elemento que não se costuma fazer pesar na balança, e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral.
Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar caracteres, a que se incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Considerando-se a aluvião de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população, sem princípios, sem freio e entregues a seus próprios instintos, serão de espantar as consequências desastrosas que daí decorrem. Quando essa arte for reconhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Esse é o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, o penhor da segurança de todos. Bom, então tudo se resume numa coisa só, pessoal, na educação. Aqui ele está falando na educação moral, não a instrução que a gente passa a vida todinha pegando nos colégios, né? Recebendo na escola. Mas ele está falando aqui da educação moral, que é de formar caracteres, ou seja, de formar bons caráteres, pessoas de bom caráter para viver em sociedade e espalhar essa educação no meio de tudo. Comentários? Capítulo 4. Eu gostaria que alguém me ajudasse aí na leitura do nosso texto. Vamos entrar na lei de reprodução. Quem se habilita? Então, eu vou promover a leitura por alguns minutos aí, Marco. Beleza, amigo. Vamos lá. Lei de reprodução. População do globo. 686. É lei da natureza a reprodução dos seres vivos? Evidentemente, sem reprodução, o mundo corporal pereceria. Isso aí explica-se por si mesmo, né? Haja vista que semelhantes, em regra, produzem semelhantes. Nesse contexto, os seres humanos só advêm da reprodução natural ou assistida em relação à própria criatura. Ou seja, natural ou in vitro, mas reprodução, né? Haja vista que, até o presente momento, ao menos eu não tenho, talvez a doutora Bernadette possa nos esclarecer, mas eu mesmo não tenho ciência de que já tenha sido clonado algum ser humano, né? A clonagem de animais, nós já sabemos que é possível. Mas a clonagem humana, creio que ainda não tenha se avançado para esse estado. Embora tecidos isoladamente possam ser produzidos, né? Ok, doutora Bernadette, a senhora não quer fazer um acréscimozinho aí? Liguei o microfone aqui para ela. Na verdade, não tem clonagem de seres humanos ainda. Houve a ovelha Dolly, mas que já até morreu, e de animal. Então, de seres humanos, tem inclusive numa obra, acho que Dias Gloriosos, tem uma referência a isto, de Valdo Joana,
dizendo que isso aí é como se, eu não sei se eu estou traduzindo corretamente, como se fosse um sonho vão dos cientistas do homem, uma prepotência, a clonagem de seres vivos. É isso que eu entendi da literatura, eu já li há muito tempo, não sei se eu estou inferindo alguma coisa errada, mas foi mais ou menos isso, como se fosse uma coisa vã, essa tentativa de clonar seres humanos. É isso que eu tenho a dizer. Mas nós temos os Aí bebês cai de também. proveta, né? Opa, pode falar, Raimundo. Nós temos os bebês de proveta, né? Que é Aí na Mas aí não- fecundação in vitro, né? Mas aí não é clonagem, Isso. não. Mas aí não é clonagem. Com Não, relação, aí é fecundação assistida. Fecundação in vitro, isso. aí não é clonagem, não. No caso da clonagem humana, tem o problema da ética, né? Essa ética, doutora Bernadette, é que atrapalha a coisa. Eticamente falando, não é viável. Viável. Isso. Eticamente falando, não é viável uma situação desse quilate. Clonagem de seres humanos. Por isso é que, um tempo desse, estava aí aquela febre com relação à história, depois morreu. Morreu exatamente pela questão da ética, Exatamente. meus amigos. E por isso, parou. Né? Até porque... Diga, Raimundo, diga. Mas aí a pergunta é a seguinte: é da lei da natureza a reprodução de seres humanos? Aí nós estamos falando de reprodução. E in vitro é uma reprodução, não é não? Ou não? Não, é reprodução, mas o Edilson tocou um outro assunto com relação à reprodução. Tocou em clonagem. Sim, eu entendi que era clonagem. Ele tocou no assunto. Eu E só a fui gente levantar está comentando. Diga, Raimundo. que além da clonagem, Sim. em tratando-se de reprodução, a in vitro é uma reprodução, mesmo que seja assistida. Né? Não é. Não é isso? Ele falou nisso. O Edilson falou nisso. Perfeitamente. Então, ele levantou a hipótese, aliás, levantou o assunto, e a gente está só comentando a respeito. Né? Mais alguém quer comentar mais alguma coisa? Oi? 600 e... Mais alguém? Vai lá. Não, então, 687. Indo sempre a população na progressão crescente que vemos, chegará o tempo em que seja excessiva na Terra? Não. Deus a isso provê e mantém sempre o equilíbrio. Ele coisa alguma inútil faz. O homem que apenas vê um canto da quadra da natureza não pode julgar a harmonia do conjunto. Então, meus irmãos, segundo essa questão e resposta dos espíritos, nós nunca nos debateremos com a hipótese de não termos mais, por exemplo, ar para respirar ou alimentos para nos nutrir em função do excesso de pessoas. O que não quer dizer, evidentemente, que não possa haver uma superpopulação no sentido de um grande número. Mas creio que os espíritos respostaram no sentido de tornar impossível a existência pelo excesso. Isso é o que parece que não acontecerá. Mas, evidentemente, o grande número nós já observamos, porque enquanto um país como o Brasil ainda apresenta grandes vazios populacionais, um país como a Índia é um país superpopuloso. Né? Nós observamos que alguns companheiros nossos na África, e até mesmo aqui no Brasil, vivenciam o dilema, a tragédia da fome, né? E por aí afora.
Mas me parece, pelo menos, bastante consoladora essa informação de que não haverá uma situação em que seja excessiva ao ponto de se tornar praticamente inviável a convivência. Né? Comandante disso. Diga, Raimundo. Observemos que, com relação à falta de alimento para algumas pessoas no mundo, há de se observar que nós temos também excesso de alimentos e sendo colocados à disposição, olha, não é à disposição, colocados como lixo, porque os grandes centros onde tem distribuição de alimentos estão abarrotados, e isso a gente vê no mundo inteiro, que não são aproveitados porque estão à disposição daqueles que o compram para revenderem. E a gente vê até nas feiras, por exemplo, aqui na Hortifruti Grangeiro, ou em São Paulo, lá na feira, a quantidade de alimentos que são colocados no lixo em função de que não são bons para os clientes. Machucado, uma coisinha aqui, outra ali, as pessoas não compram aquilo, é jogado fora. Né? A gente observa também esse aspecto, né? Onde existe muita fome, onde os excessos estão, nas prateleiras, nos supermercados, nas lojas, por aí afora. Outra coisa que a gente pode observar também, pessoal, é o seguinte: eu grifei bem aqui, Deus a isso provê e mantém sempre equilíbrio. Por exemplo, não pode existir um excesso de população, porque existe uma porção de situações da própria natureza que podem fazer este equilíbrio. Por exemplo, uma pandemia, aquela que matou 50 milhões de pessoas, a última pandemia no século passado, há 100 anos atrás. Morreu, foi a maior pandemia que aconteceu no nosso planeta. Morreram 50 milhões de pessoas. Ou seja, foram varridos do planeta esse monte de gente por conta da pandemia. Além de tsunamis, maremotos, terremotos, etc, etc. Então, tudo isso acontece para que haja o equilíbrio da natureza. A gente não vê a história das tartaruguinhas, que a tartaruga vai pôr os ovos a uma certa distância da praia, da beira da praia. Quando as tartaruguinhas nascem, elas saem correndo para a beira da praia, para entrar na água. Mas nesse correr, quantas e quantas não são apanhadas pelos predadores? Isso tudo faz o quê? É uma situação para que haja um equilíbrio. Para que haja um equilíbrio. Então, a gente sabe que nada vai acontecer de estranho, por exemplo, no caso que nós estamos comentando, que a natureza, Deus, por exemplo, não faça que haja um equilíbrio. Por isso, a resposta dos Espíritos foi precisa com relação a isso aí. Não vai haver, não pode haver excesso de população, tanto falando em termos de população humana, quanto em termos de população de qualquer outro animal. Porque a gente sabe que há o equilíbrio da natureza exatamente por conta disso aí. Continua, Edilson. Certo. Ok. Tá, então, a próxima questão. Sucessão e aperfeiçoamento das raças. 688. Há, neste momento, raças humanas que evidentemente decrescem. Virá momento em que terão desaparecido da Terra? Assim acontecerá, de fato, é que outras lhes terão tomado lugar, como outras um dia tomarão o da vossa. Bem, meus estimados amigos, meus queridos irmãos, essa sucessão das raças em relação
a espécie humana, tá? É algo assim que ocorre historicamente ao longo do tempo. Nós temos esta configuração hoje, já de um certo aperfeiçoamento, mas nós começamos lá nos períodos cavernosos, ou seja, lá nos tempos da caverna, de uma maneira assim muito rudimentar sob o ponto de vista material. Né? Naquela ocasião, não tínhamos a mesma facilidade de deambular que temos nos dias de hoje. O nosso corpo ereto, na maioria das vezes, salvo em relação àqueles que apresentam algum problema de cifose ou coisa parecida, naquela ocasião, nos tempos da caverna, não era tão ereto como nos dias de hoje. Se nós observarmos, por exemplo, fotografia do homem de Neandertal, dos australopitecos, dos rabatecos, dos primeiros homens da nossa espécie, são muito diferentes da nossa nos dias de hoje. E como nós já somos alertados de que um dia também nós alcançaremos um estágio de natureza angelical, evidentemente que essa sucessão é absolutamente normal. Hoje, nós somos melhores ou mais aperfeiçoados do que fomos ontem. Amanhã, seremos bem melhores do que hoje. Mais alguém? Meu amigo Raimundo? Professor Otto? Doutora Bernadette, não quer fazer nenhuma adição aqui? Meu querido Rubem? Não. Também não? Então, Não. sigamos. Também não. Ok. 689. Os homens atuais formam uma criação nova ou são descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos? São os mesmos espíritos que voltaram para se aperfeiçoar em novos corpos, mas que ainda estão longe da perfeição. Assim, a atual raça humana, que pelo seu crescimento tende a invadir toda a Terra e a substituir as raças que se extinguem, terá sua fase de decrescimento e de desaparição. Substituí-la-ão outras raças mais aperfeiçoadas, que descenderão da atual, como os homens civilizados de hoje descendem dos seres brutos e selvagens dos tempos primitivos. Interessante, porque embora nós não tivéssemos ainda visualizado isso aí, o comentário anterior se casa exatamente com a resposta dada a essa questão 689. 690. Mestre, só um comentário a respeito dessa questão. Às vezes me aborrece muito quando eu vejo esses movimentos de manterem os nossos irmãos primitivos, do ponto de vista de cultura, né? Mesmo na primitividade, eles têm a sua sabedoria, que são a sabedoria dos seus ancestrais, passado de geração para geração, e que são muito bem desenvolvidas e aproveitadas lá no seu habitat, que são os nossos irmãos índios. Quando querem deixá-los lá, com as suas reservas, como se eles não fossem seres que precisam das coisas que nós precisamos. Como dizemos, seres desenvolvidos, capacitados intelectualmente. Isso me constrange muito assim quando eu vejo esses comentários, porque a doutrina nos diz que a gente vai evoluir, né? E a gente vê esses movimentos dizendo que não, o índio tem que ficar lá, ele tem que ser ajudado pelo Estado e essas coisas todas.
E a doutrina nos informa, ó, essas, por exemplo, nessa questão, as raças vão ser substituídas por outras mais evoluídas. Entende? É isso que me deixa, às vezes, muito constrangido com relação a não qualificação desses seres, desses espíritos, no aspecto científico, educativo e tudo mais. E oportunidades em si. Né? Pode continuar aí, comandante. 690. Do ponto de vista físico, são de criação especial os corpos da raça atual ou procedem dos corpos primitivos mediante reprodução? A origem das raças se perde na noite dos tempos. Mas como pertencem todas à grande família humana, qualquer que tenha sido o tronco de cada uma, elas podem aliar-se entre si e produzir tipos novos. Então, a exemplo do que sucedeu com o tema quando tratamos da clonagem humana, e a doutora Bernadette até lembrou bem, para nós, eu acho que é algo vão tentar saber se provimos de um tronco único ou de vários troncos raciais. Né? E eu mesmo creio que, até pela mestiçagem que se observa na sociedade, nós provimos de vários troncos raciais. Tá? Ao menos assim me parece. Né? De maneira que é muito interessante a afirmação dos espíritos de que a origem das raças se perde na noite dos tempos. De maneira que, muito provavelmente, nós nunca saberemos ao certo. Como é que a gente pode, por exemplo, dizer de onde vieram os lemurianos? No entanto, é possível que alguns povos de agora tenham vindos da Lemúria, mas os lemurianos vieram de onde? Os atlantes foram originados de onde? Tá? Boa pergunta, comandante. As primeiras civilizações que nós conhecemos aqui, sob o ponto de vista ocidental, e que foram muito relevantes, a grega, a egípcia, de onde? São perguntas que permanecem sem respostas. São enigmas que, como bem dito em relação à clonagem, a busca pela tentativa de compreensão representa um sonho absolutamente vão, desnecessário. Mercedes, mas vejamos aí, dentro dessa pergunta, há a possibilidade de vislumbrarmos que essas misturas podem ser advindas das experiências extraterrenas aqui no planeta, se é que alguém dos nossos irmãos aí acreditam. Mas é uma grande possibilidade disso ocorrer, né? E mesmo no contexto da história da Bíblia, envolve isso, e os Espíritos dizem que remota há muito tempo. E imagina-se que há, de fato, né, na evolução da espécie humana, a intervenção direta de seres extraterrestres. Inclusive com a manipulação genética, para que pudesse abrigar espíritos nas tipos que hoje somos, com capacidade de raciocínio. Inclusive, uma das áreas que mais evoluiu no ser humano foi a caixa craniana, com o aumento da massa encefálica, para que pudesse realmente haver possibilidade dos espíritos encarnarem com a sua capacidade vinda de outros órgãos. E aí a gente tem a relação dos capelinos, né? É bem provável que isso ocorreu mesmo nessa forma. Né? Outras
teologias, por exemplo, a eubiose, a teosofia, enfatizam bastante essa possibilidade. Pode continuar aí. O certo é que, segundo o próprio livro dos Espíritos, as raças surgiram em pontos diferentes do planeta. E se surgiram em pontos diferentes do planeta, são troncos também diferentes. São troncos diferentes. E talvez por isso seja essa diferença de raças e de povos. Mas o certo é que os grupos surgiram em pontos diferentes do planeta. Para diferenciar as raças. Para ser mais preciso nesse assunto, Rubem, no livro de Urântia, eles tratam exatamente a queda de Adão e Eva nesse aspecto, bem aí. Perfeito. Então, vamos continuar. Bom, Peraí. Vai. Eu acho muito válida essa hipótese que Raimundo colocou. Só que, nesse momento, a gente não tem uma documentação científica que estipule isso teoricamente. A gente tem hipóteses, mas é uma hipótese muito simpática, bastante viável e com muita literatura atual já versando sobre isso. Acho que é um ponto a estudar, não se pode afastar isso, não. Que houve a miscigenação, nós não temos nem dúvida. E aquelas pessoas que têm aquele conceito de ariano, de raça pura, estão fora da realidade, a gente sabe disso. Mas, assim, dentro do contexto da doutrina espírita, a gente não tem ainda um documento, uma definição, é uma coisa assim vaga, mas existe uma possibilidade assertiva, científica, com muito debate em cima disso. Acho válido a gente estudar isso. Bom, meus amigos, eu queria só dizer para os companheiros que já passamos um pouquinho de 1 hora do estudo, e se a gente continua aqui, eu passo para a próxima reunião. O que o grupo acha? Não, para te falar, tem que aqui o microfone tem que ligar. Eu acho, meu querido Rubens, que nós deveríamos parar para continuar na próxima, né? Se os companheiros concordarem. Já deu 1 hora de estudo. Já deu 1 hora de estudo. Bom. E essa senhorinha simpática que passou aí às suas costas, meu querido Rubens. Eu estou na costa. É a dona Joana? Estou na casa de mamãe, Mamãe que passou aqui atrás. Você viu, você que viu. Legal. Minha mamãe que está aqui. Hoje eu estou fazendo companhia com a mamãe. Acabou de passar aqui. Beleza. De novo. Okay. Minha mamãe, para quem não conhece. Que bom, bom demais. Esta bom é demais. minha mamãe, meu tesouro. Isso. Meu grande tesouro. Bem, tá certo. Então, meus amigos. Hoje nós ficamos muito gratos pela presença, ainda que de relance aí, da dona Joana e da simpática Tica, sobrinha da doutora Bernadette. Isso. Apareceu ali também. Pois é, então queremos pedir à nossa estimada doutora Bernadette que nos conduza na prece final. Também ali o Vitor do nosso quem está aí? Vitor e minha sobrinha aqui que estão aqui. Tá ligado. Pois é, então, doutora Bernadette, a senhora nos conduza na oração final e não esqueça, a exemplo que avisou o nosso amigo Rubem no começo, de fazer uma vibração especial para o nosso colega Nonato. Então, vamos lá. Vamos mentalizar a presença. Deus abençoe. Vamos mentalizar a presença do Cristo Jesus. Vamos fazer silêncio, firmar o pensamento na presença do Cristo Jesus, na presença dos mentores espirituais desta casa, que orientam esse grupo para continuar o estudo, para que aprendamos as verdades submersas no nosso inconsciente, para que reativemos conhecimentos antigos, mas principalmente que possamos pôr-los em prática. Assim, Senhor, nós te agradecemos imensamente a presença dos mentores espirituais presentes em cada residência, em cada casa,
de companheiros distantes, daqueles que não dispõem do veículo de computação, mas que mentalmente se encontram predispostos a receber os ensinamentos, a participar de alguma forma dessa reunião fraterna. Agradecemos, Senhor, e te pedimos que estes mesmos emissários do amor, trabalhadores do bem, vigilantes, apostos, todos eles neste trabalho de amor, sejam enviados com tua permissão, se possível, na noite de hoje, para o lar do nosso companheiro Raimundo Lavra, que se encontra portando dificuldades de saúde física, espiritual, mental neste momento, e seja acolhido pela espiritualidade superior, banhado em fluidos benéficos, em bálsamos de amor, em oração, em terapia, naquilo que necessário for ao seu reerguimento, restabelecimento no cotidiano, principalmente junto às tarefas da doutrina espírita. Te pedimos, Senhor, através do pensamento de cada irmão reunido na noite de hoje, que em força em oração, corações entrelaçados, possamos mentalizar sobre este companheiro a tua divina graça, a tua paz, o equilíbrio, o restabelecimento tão necessário à sua vida, para que prossiga dentro dos ditames da doutrina espírita, junto à sua companheira e às casas por onde ele frequenta, ministrando o seu trabalho de amor. Assim, Senhor, que todos nós possamos, na noite de hoje, sermos veículos deste tratamento, se necessário for, e estarmos disponíveis para que esta terapia seja instalada. Obrigada mais uma vez pelo estudo da noite de hoje, pela presença nos nossos lares, da paz, da harmonia, por tudo aquilo que recebemos neste mês que passou e nos vindouros. E te pedimos permissão para trabalharmos sempre mais e mais nesta doutrina santa que nos ampara e levanta para o reino de amor. Pela esperança divina, pela carência do lar, doce templo de carinho, que nos concedes por ninho, céu na terra, campo em flor. Pela fonte que entretece poemas de melodia, pelo pão de cada dia, bendito seja, Senhor. Assim, Jesus, damos por encerrado o trabalho de hoje, que tu abençoes a cada um de nós. Que assim seja. Sim, sim.